Bom dia, meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Como prometido, eu estou aqui para falar da terceira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue aí pra gente acompanhar, lá em Apocalipse 2. A igreja de Pérgamo, ela ficava situada na Ásia Menor, assim como Esmirna, e ela era a capital da província romana. Então, por ela ser uma igreja, né, uma cidade capital da província, então ela era uma cidade desenvolvida, ela tinha prédios, né, ela tinha uma economia ativa e ela também tinha os maiores templos, né, que era dos deuses gregos romanos. Então, a idolatria lá era gritante, a gente já dá para perceber. E Esmirna, ela tinha um templo também, que era o templo de César. Imagina como era difícil para aquela igreja, né, ser situada nesse meio de tanta. Lá também tinha a biblioteca toda equipada, então era uma cidade desenvolvida, mas uma cidade voltada para a idolatria, né, para o comércio idólatra. Então todo o comércio que movimentava era em torno disso. Lá tinha um templo de Zeus, também tinha o templo de Asclépio, que era uma serpente, né, que era o deus da cura. E aquele povo que se convertia nessa cidade, a gente já dá para perceber que era bem perseguido. Então o povo era perseguido e acabava ficando desempregado, porque toda a cultura e toda a economia gerava em torno disso, da idolatria. E o que aconteceu? Nessa cidade, ou nessa carta de Pérgamo, a carta inicia-se falando, né, o anjo da igreja de Pérgamo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada. A espada que divide dois gumes, né? E aí fala assim: conheço o que habita, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Deus tinha consciência, Deus sabia que aquele povo estava inserido, aquela igreja, naquele meio de adoração, né, de templos de Deus, onde gerava. Imagina a perseguição da igreja, então Deus tinha consciência disso. E Antipas, ao qual a Bíblia se refere, foi uma testemunha fiel, como disse. Ele foi queimado também, a história diz, dentro de um touro de metal. Foi colocado ali dentro de um touro e foi queimado até a morte. Então era assim que os cristãos daquela época viviam, como eles eram perseguidos. Ou seja, hoje a gente está vivendo, tá mamão com açúcar. Imagina aquele povo vivendo nessa cidade com dificuldade, com escassez. Então a carta, né, Deus fala isso, que ele via tudo aquilo. Só que tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os quais ensinavam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, tinha alguns dentre eles que estavam praticando a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele que incentivou o povo, né, a praticar a desobediência e a prostituição. Está lá em Números. E ele fala também: outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de Nicolaítas. Lembra que a primeira igreja, né, Deus tinha falado que sabia que eles não toleravam a doutrina de Nicolaítas. Já essa igreja estava tolerando essa doutrina. Então, duas coisas Deus tinha contra essa igreja. E o que é que acontece? Deus fala assim: portanto, arrepende-se, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada. Tinha algumas pessoas dentro da igreja, né, que estavam simpatizando com as doutrinas de Balaão. Ou seja, naquele tempo, o povo era excluído das festividades, porque a maioria das festividades eram tudo aos ídolos, né, as festas pagãs. E com isso, tinha alguns dentre eles que estavam lá se filtrando nessas festas. E muitas vezes a pessoa pensa: ah, não, eu vou porque dentro de mim não tem nada, não tem nenhum ídolo, nem nada. E aquilo não estava agradando a Deus. E a gente trazendo para o mundo de hoje, a gente vê, né, para a atualidade, que às vezes a pessoa fala assim: ah, não, é o bailinho de carnaval, vai, se arruma todo dia, não tem nada a ver, besteira, vamos participar do bailinho de carnaval, vamos participar do Halloween. Às vezes até fantasia toda a sua criança e envia para o Halloween, e envia para o São João. Essa é a verdade, mas isso não estava agradando a Deus, não. Tanto é
que está aqui escrito. Então Deus estava falando. A doutrina de Balaão e de Nicolaítas estavam sendo infiltrada naquela igreja. E Deus falou àquele povo para poder advertir aquele povo, entendeu? Para que aquele povo fosse exortado sobre isso. E ele ainda disse mais: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Estava exortando o povo, e ele disse que se o povo não se consertasse, se esse povo não se arrependesse, o próprio Deus ia contender com ele. Então isso é muito sério, isso é muito importante. A gente precisa rever as coisas, porque muitas das vezes se trata as coisas espirituais como algo normal. Essas pessoas que acham tudo normal, tem que ter cuidado. Você tem que ter santidade, ser separado e ter visão espiritual para você não acabar caindo nessas doutrinas, tanto de Balaão como a de Nicolaítas. E hoje eu trago para vocês, para nós, essa reflexão, para que nós venhamos vigiar e ficar atento, né? Nos separar mais, nos santificar mais e buscarmos mais. Porque a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei a pedrinha branca. Sobre a pedrinha está escrito novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O maná é conhecido como o próprio Jesus. Ou seja, se você não participa da mesa dos deuses, se você nega, né, viver esta vida, você vai se alimentar do próprio Deus. O próprio Deus vai estar ali te alimentando. Eu pergunto a você: tem como você passar fome, você sendo alimentado pelo próprio Deus? Impossível. Então, rejeite o banquete do Satanás, para que você possa se alimentar do maná, que é o próprio Jesus. Amém? Deus te abençoe.